Que a palavra de Deus, a Bíblia, será transmitida, será pregada e exposta. Problema com os R's. E nós vamos ter a oportunidade de ter o pastor Tadeu compartilhando conosco a palavra do Senhor. O pastor Tadeu trabalha com a Cristolândia há 3 anos, começou desde o início do projeto lá em São Paulo, e há mais ou menos 1 ano e meio está aqui na Cristolândia, em Cajobi. Nós queremos orar por ele agora, também queremos já orar pelas crianças. E após a oração, as crianças podem se dirigir ao departamento infantil, elas terão um culto infantil delas também. Queremos convidá-lo juntamente conosco, a orar pelo pastor Tadeu, orar pelas crianças. Eu quero convidá-lo a fechar os seus olhos, em reverência ao nosso Senhor, baixar suas cabeças. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por tudo o que já aconteceu nessa noite, que temos o privilégio de cultuá-lo. E queremos agora colocar nas suas mãos o pastor Tadeu, que ele seja um instrumento, que ele seja usado pelo Senhor para transmitir as tuas palavras ao nosso coração, Pai. Que haja edificação nessa noite, que haja salvação também, Pai. Nós pedimos. Também queremos pedir pelas crianças que terão o seu tempo especial agora no seu culto infantil, que ali também elas possam ser impactadas pela tua palavra. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Vamos a Mateus, capítulo 8. Agenda de trabalho de Jesus. Na liberdade, nós temos que colocar ali um esboçozinho. Abra sua Bíblia e fazer como o pastor Euclêmio. Quando estiver ouvindo um barulhinho de folha, eu agarro. Esse povo já tem me feito chorar de alegria, viu, pastor? Chorado muito nas madrugadas. Jesus conhece meu coração, ele sabe como eu me alegro de ter a oportunidade de cuidar dar a oportunidade para esses meninos de restaurarem a vida deles com a pessoa do Senhor Jesus. Amém? Acharam, belezinha? Amém. Mateus capítulo 8, ele é antecedido do 5 ao 7, por 3 capítulos de instrução de Jesus. Jesus usa o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus para instruir o seu povo, aconselhar o povo, direcionar o povo. Tudo isso no monte. Gera aí na sua cabeça monte, lugar de conforto, lugar de tranquilidade, zona de conforto. Gera isso na sua mente, tá? E Jesus, então, após ter dado as instruções devidas, colocado as coisas mais ou menos no seu lugar, ele então decide começar de vez o seu ministério. O ministério que é dito lá em Lucas 19:10. O Filho do Homem veio salvar e buscar o que se havia perdido. Então, aí no capítulo 8, que nós vamos ler agora aqui, alguns poucos versículos, não mais do que 8, amém? A gente vai ver, então, começando o começo da agenda de trabalho de Jesus. Leiamos. Quando ele desceu do monte, grandes multidões, eu estou lendo na NVI, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, mostre-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse-lhe: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Amém? Só até aí. O início da agenda de Jesus
ela é um fator diferencial para o meu e para o teu entendimento de qual é a proposta do Evangelho. Quais são as diretrizes e a vontade, o desejo que estava no coração daquele homem em se dedicar àquilo que o pai tinha pedido para ele fazer. Como já disse, e o próprio texto disse, ele tinha acabado de sair da sua zona de conforto, acabado de descer do monte, e agora ele começa a se deparar com situações aparentemente desconectadas, todas perdidas, todas sem direção. Jesus então toma a primeira iniciativa, o primeiro encontro que ele tem, a primeira pauta do dia, é assim que nós falamos, né, quando temos uma agenda de trabalho, a primeira pauta do dia foi curar um leproso, um evangelho que toca nas pessoas. Essa é a ideia desse texto aí, pessoas doentes, problemáticas, marginalizadas, mas foi um toque de amor, cheio do poder de Deus. Jesus, ao se deparar com aquele leproso, acho que todos nós temos fresquinho na nossa mente como é um leproso, qual era a visão que a sociedade tinha para ele, qual era a visão que a lei tinha sobre o leproso, e esse homem então se aproxima de Jesus, necessitando ser curado, ser transformado, porque estava simplesmente com o coração todo ferido, todo machucado, porque a família não queria mais, a sociedade rejeitava, e as próprias leis daquela época diziam para ele que ele não podia viver no contexto social. Esse homem tem um encontro com Jesus, esse homem vai ao encontro de Jesus, e ele faz um pedido para Jesus: Jesus, se você quiser, eu posso ser curado. É bacana quando eu começo a olhar para esse texto, eu começo a perceber o quão Jesus é oportuno em suas caminhadas e em sua visão de reino. Como eu escrevi no texto ali, ó, curar o leproso, abraçar o leproso, trocar o leproso, era o mesmo que nós, missionários da Ajuda de Missões Nacionais, temos feito com esses meninos na Cracolândia. Aparentemente, o pastor Tadeu deve estar louco, mas com as devidas proporções, eles são vistos da mesma forma. Quando se caminha por uma Cracolândia, aliás, em São Paulo as pessoas normais desviam da Cracolândia, é só a Igreja de Jesus, com um toque de amor e com um toque de poder do Espírito, que vai até lá. É interessante como Jesus se desprende daqueles que o procuravam, e a grande multidão, como diz o texto, procurava Jesus, não pelo que ele representava, mas pelo que ele podia fazer por eles. Você conhece alguém assim? Que se aproxima de Jesus só pelo que ele pode oferecer, e não pelo que realmente ele é e pode gerar na nossa vida? Esse homem sabia: se eu tiver um encontro com Jesus, e se tiver um desejo no coração de Jesus, de eu ser curado, eu serei curado. Muitas vezes nós estamos inseridos num contexto chamado igreja, ou aparentemente num patamar diferente da sociedade desses meninos, mas às vezes estamos tão doentes, carregados de amargura no coração, muita gente para liberar perdão, que ainda nós carregamos com as nossas caixas de emoções e não conseguimos liberar isso. Muitas vezes somos doentes, porque faltam-nos ações mais interpessoais, temos problemas de relacionamento. Mas Jesus nesse texto diz que ele foi e tocou. Talvez o toque transformador e gerador de vida, quando tiver um encontro contigo e você com ele, é o que nós chamamos de teologia, né? Quando o Kairos de Deus encontrar com o Cronos humano, um milagre acontece. Você sabia disso? Você sabia que essa palavra milagre é só no gênero humano?
No céu, Deus desconhece essa palavra. Deus desconhece milagre. Porque para Deus, diz Lucas 1,37, que nada é impossível. O que é impossível para mim e para você é possível a Deus. Então vamos tentar nos aproximar de Deus como se aproximou esse homem, quebrantado, diluído pela vida. Se aproximar desse homem com um coração sincero, puro, e crendo que Ele pode. Jesus pode, meu irmão, curar as suas emoções. Jesus pode abrir os seus olhos para que você entenda o sentido da vida. Aliás, sem Jesus a vida não tem sentido. Primeira pauta do dia de Jesus: curar leproso. Um evangelho que toca, e quando toca, transforma. Segunda pauta do dia de Jesus: oficial romano. Ir à casa de um inimigo. Aparentemente era isso que os oficiais romanos eram para o judeu, para abençoar e levar cura. Jesus, para Jesus não existem limites. O que Jesus traz no coração ultrapassa o entendimento humano. Enquanto muitos eram desejosos de que esses homens fossem tirados da sociedade, porque eram cobradores de impostos, cobravam impostos altos para ficar com a boa parte deles. Agora esse homem vai ao encontro de Jesus e disse: se o Senhor, só o Senhor pode curar o meu servo que se encontra doente em casa e quase sucumbindo. Jesus falou: eu irei à tua casa. E aquele homem lança uma expressão de fé: basta apenas uma palavra e meu servo será curado. Meu irmão, se eu e você, como igreja do Senhor Jesus, representantes do reino de Deus nessa sociedade tão descabível, não tomarmos a iniciativa de entender que não existem barreiras para o evangelho, se nós não entendermos que religião, religare, Deus, homens se esforçando para buscar Deus, não gere em ninguém transformação de vida, se nós não entendermos que há poder no nome de Jesus, e esse nome tem que ser usado sobre e qualquer circunstância, nós seremos agentes secretos de Deus. Jesus se depara com o oficial romano, talvez ao derredor, gente pensando: será preso, curou o leproso, será preso, fez algo que não é lícito no dia da semana. Mas não, o que aquele homem trazia no coração era a necessidade de que Jesus entrasse na casa dele e gerasse vida. Segunda pauta do dia de Jesus: abençoar aqueles que aparentemente não são merecedores do evangelho. Terceira pauta do dia para Jesus: podendo orar. Sogra de Pedro. Alguns dizem que Pedro negou Jesus 3 vezes por causa disso, de ele ter curado a sogra. Mas vamos lá. Nossas mãos devem estar estendidas para abençoar. Vamos dar uma lidinha no texto aqui. Verso 14. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste na cama, com muita febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servir. Ao anoitecer, trazidos foram a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas dores. Jesus agora, na terceira agenda do dia, se depara com a sogra de um dos seus discípulos, acamada, enferma, e ele vai até lá,
estende as mãos e usa as mãos para abençoar. 3 aspas eu vou abrir aqui. Uma delas, o que você tem feito com a sua mão? Tem abençoado? Você tem estendido a sua mão para o necessitado? Você tem entendimento de que Deus conta com você para estender a mão, para fazer o que Jesus fez? Paulo disse com muita propriedade: sede meus imitadores, como eu sou de Jesus. Nós, igreja, não estou falando batista, não, embora seja há muito tempo, mas nós, igreja do Senhor Jesus, esquece a placa, só entenda que existe uma sociedade aí fora, uma comunidade aí fora, que precisa muito da sua ajuda. Tem muita gente doente, melhor dizendo, por esses quarteirões afora, que precisa de uma visita sua. Muitos casamentos quebrados, destruídos, muita esposa chorando agora por um marido que está alcoolizado ou que está nas drogas, muitas mães trazendo uma bagagem que não são delas, são problemas psicossomáticos, existenciais, que o inimigo tem lançado sobre a vida dessas famílias, e estão destruindo essas famílias. Igreja, vamos estender as mãos, vamos abençoar, vamos de encontro ao necessitado. A Bíblia nos garante, como o próprio texto diz de Jesus lá, que Ele nos dará poder, dunamis, dinamite, explosão. A igreja do Senhor Jesus tem que tomar essa iniciativa. Nossas mãos devem estar estendidas para abençoar lares destruídos, vidas marginalizadas, ir de encontro aos enfermos, liberar uma palavra de conforto. O Senhor Jesus, na sua terceira agenda do dia, um dia corrido, um dia estafado, mas Ele não parava. E na sequência desse texto, lá no finalzinho do capítulo 8, Ele ainda, depois de curar muitos enfermos, inclusive a sogra de Pedro, Ele tem um encontro com 2 endemoniados, gadarenos, viviam dentro de cemitérios, gente horrivelmente difícil de se entender e de se aproximar. Mas Jesus fala para os seus discípulos: entre nos barcos. Talvez para mim e para você o último lugar que nós iríamos era Gadara. O último lugar. Talvez as últimas pessoas, se estivéssemos com Jesus no barco atravessando um belo rio, e olha que não tinha suíte no barco, não, era um barquinho bem humilde, nada de transatlântico, não, bem humilde. Mas Jesus vai para aquele lugar para encontrar com 2 endemoniados, a agenda de Jesus, e Ele expulsa aqueles demônios, aqueles rapazes, torna eles limpos, restaurados, psicamente, emocionalmente, espiritualmente e fisicamente, as 4 áreas do homem. Mas aquela cidade não entendeu isso. Nós observamos que a rejeição faz parte do nosso contexto. Por isso, firme-se na seguinte palavra: você que quer pregar o Evangelho de Jesus, diga sempre para você assim: eu sou um missionário da esperança. Eu sou um missionário da esperança. Passarei por rejeições, enfrentarei dificuldades, mas eu sou um missionário da esperança. Meus irmãos, Jesus não para a sua agenda. Ele não para.
no capítulo 9, 35, diz que ele ensinou, pregou, curou muita gente, mas em um determinado momento, ele disse isso porque elas estavam perdidas e como ovelhas sem pastor. Mas em um determinado momento, ele diz para as pessoas orarem, clamarem ao Pai, para mandarem mais pessoas para fazer a obra. Porque existia muita gente aí para ser mudada e transformada. Só fazendo um retrocesso do que eu preguei para você. Primeira pauta do dia, fica com isso na sua mente. Curar leproso, um evangelho que toca. Segunda pauta do dia, oficial romano, ir à casa de inimigo, aquele que aparentemente não merece o evangelho, não deve ser alcançado pelo evangelho, para abençoar e levar cura. Terceira pauta do dia, sogra de Pedro, visitar os enfermos. Nossas mãos devem estar estendidas para abençoar. Observação, como eu já disse, Jesus não parou até hoje a sua agenda. Ele está ensinando, pregando e curando, porque estavam perdidos como ovelhas que não têm pastor. Eu tenho vivido momentos muito bons com esses meninos, mas eu tenho sido muito criticado também, muito criticado pela sociedade, pelos incrédulos, pelos crentes. Muita gente que às vezes detona o meu ministério, esse ministério chamado Cristolândia. Muita gente às vezes que torce o nariz quando pergunta para mim: o que você faz na vida? Eu prego o evangelho. Mas você não trabalha não? Não, eu não trabalho. Eu prego o evangelho. E eu prego o evangelho para adicto. Gente que aparentemente está sem esperança. Gente que a família abriu mão, porque também é um codependente. Gente que a sociedade torce o nariz e passa de largo. Mas é gente que Jesus quer tocar e quer trazer a cura. Amém. Em nome de Jesus, você que está me ouvindo, eu conto sempre uma história para eles de uma mãe, quando era pastor, lá na Igreja Batista da Praça da Sé, lá na Praça Clóvis, lá em São Paulo. Faz um bom tempo isso. Uma mãe me procurou para dizer que o filho dela de 18 anos, acabado de fazer 18 anos, morava na Baixada do Glicério, um dos lugares mais periculosos de São Paulo, estava iniciando nas drogas. Eu convidei aquela mãe e desafiei ela a entregar o filho dela a Jesus. Dobramos o nosso joelho diante do altar. E eu li para ela Hebreus 4,16. Acheguemo-nos, pois, confiantemente, junto ao trono da graça, para receber socorro em tempo oportuno. E pedi para ela que entregasse, literalmente. E ela orou comigo uma oração responsiva: meu filho não é mais meu, é do Senhor Jesus. Meu filho não é mais meu, é do Senhor Jesus. Isso foi numa quarta-feira. Culto de domingo, essa senhora me procura, com o dedo em rispe, dizendo o seguinte: pastor, o que o senhor fez com a minha vida? O que o senhor fez com a minha casa, pastor? O que aconteceu, meu irmão? Meu filho foi preso. Está no primeiro distrito aqui da capital, Praça da Liberdade. Eu falei: meu irmão, qual foi a nossa oração, meu irmão? Nós oramos, o Senhor me levou a orar, que eu tinha que entregar meu filho para Jesus, e eu fiz isso. Pois é, quando o homem não para ouvir Deus, Deus para o homem. Deus tem as suas maneiras estratégicas de fazer isso. Quinta-feira, primeiro dia de visita, a mãe foi visitar o filho. Ele tinha achado no canto do xadrez da cela as bibinhas azuis do Novo Testamento de Gideões. Ele abriu a Bíblia
estava lá marcado, tinha aquela tinta de marca-texto, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando ela entrou para visitar, ele veio ao encontro dela com a Bíblia na mão e disse: mãe, entreguei a minha vida a Jesus. Pastor da igreja, um preso, que prega aqui para a gente, que a gente chama de pastor, fez apelo, e eu entreguei minha vida a Jesus. Meu irmão, a gente não entende o trabalhar de Deus, mas uma coisa a gente tem que fazer: confiar. Deus é o Deus impossível. Eu não sei o que realmente te trouxe para esse culto essa noite, mas eu sei que Jesus quer contar com você. Eu não sei quais são as motivações do seu coração, mas Jesus quer que você encaixe a pregação do Evangelho na sua agenda diária. Eu não sei como anda o seu relacionamento com Deus, mas hoje é o dia que Jesus quer tocar diferentemente na tua vida. Ele quer gerar vida onde não tem. Ele quer trazer a você uma nova realidade. Mas existe a possibilidade, sabe, pastor Euclênio, de ter entrado pessoas nessa noite, nesse tempo, sem ainda ter entregue, melhor dizendo, as suas vidas a Jesus. Talvez estejam como aqueles leprosos, não com a lepra, mas se sentindo tão carentes, tão necessitados, tão sozinhos, tão desgastados pela vida. E hoje Jesus está dizendo: deixa eu tocar na tua vida, deixa eu curar as suas emoções, deixa eu fazer a diferença. Ou talvez estejam como aquele oficial, um religioso, alguém que aparentemente segue a outros princípios, a outros dogmas. E hoje Jesus está dizendo: para com esse negócio de religião, para nesse negócio de confiar em quem não escuta, em quem não vê, em quem não pisca, em quem não fala. Deixa eu tratar com a tua vida, deixa eu tocar em você, deixa eu gerar vida em você. Ou talvez, quem sabe, existe também a possibilidade de você se encontrar enfermo. Eu não tenho poder de curar ninguém, mas eu conheço um Deus que cura. Amém. Eu não tenho poder, jamais, não tenho a mínima intenção de gerar isso no teu coração. Não. Mas eu estou te oferecendo um Jesus que tudo pode. Estou te oferecendo alguém que, se você confiar nele, entregar a tua vida, você pode ter certeza, coisas tremendas acontecerão em você. Quero te convidar a baixar a sua cabeça, em nome de Jesus. Quero te dar alguns segundos para você ir falando com Jesus. Use esses segundos para falar com Jesus. Talvez você esteja enfrentando uma situação muito difícil, aparentemente muito difícil. Talvez você é parente de algum desses meninos que eu tomo conta, e você está tão machucado quanto eles, mas eles estão no braço do Senhor Jesus. Jesus tem tratado com eles. Quem sabe essa noite Deus não quer que você dê um passo para a transformação da sua vida. Ora aí, em nome de Jesus. Quem sabe não é o dia de você convidar Jesus para entrar na tua casa hoje, levar vida para o teu casamento. Quem sabe você está aqui, sua filha está longe da igreja. Quem sabe você já não via mais esperança e Jesus hoje falou: deixa eu entrar na tua vida, deixa eu fazer a diferença. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque Tu és um Deus poderoso. Nós te louvamos porque, como acabamos de observar, Jesus tinha uma agenda
totalmente diferente daquela que nós geramos no nosso cotidiano. Jesus ia de encontro aos perdidos, aos feridos, aos cansados. Jesus estava disponível, ou melhor, está disponível. Jesus gera vida aonde tem cheiro de morte. Jesus é luz para aqueles que se encontram em trevas. Nós cremos nisso, Senhor. Por isso pregamos esse Jesus lindo, esse Jesus maravilhoso. Mas nós queremos agora, Pai, oferecer de maneira muito, muito especial esse Jesus. Esse Jesus que sara, que cura, que transforma e que salva. Por isso você, meu irmão, que está com o coração abatido, cansado pela vida, e precisa de um toque especial de Jesus. Se você quiser sair do seu lugar e vir até aqui à frente, eu quero orar por você. Você que entrou essa noite aqui e estava vivendo pela religião, tropeçando pela vida, hoje Jesus está dizendo: experimenta viver debaixo da minha vontade, porque, como já foi dito, eu vim buscar e salvar aquele que se havia perdido. Por isso, em nome de Jesus, você que hoje entendeu a mensagem do Evangelho e deseja entregar a tua vida para Jesus, sai do teu lugar, vem até aqui na frente, eu quero orar por você. Você que estiver cansado dos sofrimentos, das lutas, das dores da vida, sai do teu lugar, vem aqui na frente. Talvez o seu casamento não esteja bem, esteja passando por dificuldades. Jesus quer te ajudar. Jesus quer te ajudar. Jesus quer muito te ajudar. Ele é o Senhor da família. Ele é o Deus da família. Em nome de Jesus. Jesus cura os leprosos. Jesus sara os doentes. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quantas famílias aqui? O Douglas, uma semana com a gente, entregando a vida para Jesus. Uma semana de cristandade. Glória seja. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu és o Deus da família. Obrigado pela vida do Rafael que está alcançando a família, pelo intermédio de Jesus Cristo. Vem, quero te dar mais um minutinho. Vem, não deixa os problemas te segurarem não, nem a vergonha. Em nome de Jesus, venha. Venha até Jesus. Venha, em sua casa está precisando de paz. Ele é a paz. Talvez sua casa precise de uma visitação especial do Espírito Santo de Deus para te levar a discernimento, abrir os seus olhos para a vida. Sai do teu lugar, meu irmão. Essa igreja prega o Deus da vida, o Deus vivo, o Deus que tudo pode. Em nome de Jesus. Mais alguém? Alguém deseja se reconciliar com Jesus essa noite? Afastado da igreja, se afastou dos caminhos do Senhor, e hoje está entendendo que precisa voltar urgente para Jesus. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, porque Tu és o Deus da cura. Mais um casal no fundo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Que Deus possa nutrir essas pessoas. Que o poder de Deus alcance o coração dessas pessoas e haja verdadeiramente a cura. Quero orar por vocês. Vem, casal. Quero orar por vocês. Senhor, mais uma vez obrigado. Obrigado pela Tua palavra.
mais uma vez foi usado para alcançar vidas. Obrigado pelas famílias que hoje dão um passo para o Senhor. Obrigado pelas famílias que estão sendo restauradas aqui, nesse altar, diante desse altar. Obrigado, Senhor Deus, porque o Teu Evangelho é isso mesmo. Por isso nós não nos envergonhamos do Teu Evangelho, porque é poder de Deus. Em nome de Jesus, que essas famílias que aqui estão possam se render ao Senhor. Nós pedimos ao Senhor agora que Tu visites cada um desses lares. Anula toda ação do inimigo. Quebra, Senhor Deus, quebra todo o laço do passarinheiro, que eles possam caminhar no Senhor, em nome de Jesus. Obrigado pelas vidas que estão se decidindo hoje, que entenderam que só Jesus pode transformar a vida do homem. Obrigado pelo Douglas, que hoje está entregando a vida dele para Jesus. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado. Mais uma vida se entregando ao Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor Jesus. Que Ele continue salvando, que Ele continue libertando e gerando cura. Nós oramos assim, não por merecimento próprio, mas usando o nome santo, bendito e poderoso de Jesus. Amém e amém.